Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Muito boa noite, este é o programa Histórias de Gramado, que busca recontar um pouco da história da nossa cidade, do nosso município, através dos personagens que fazem a grandeza de Gramado. Este programa é um oferecimento de Golden Lagueto, que tem resorts de multipropriedade de qualidade, fantásticos. Um exemplo, modelo, é o Lagueto Chateau, escolhido o melhor resort de multipropriedade de alto padrão do Brasil. Vale muito a pena. E o nosso personagem hoje é o arquiteto Joel Henrique Oberherr, que tem uma trajetória para lá de interessante. Ele que saiu do interior de Gramado e hoje é um dos principais nomes aqui da Serra na área de arquitetura e incorporação imobiliária. Seja bem-vindo, Joel. Boa noite, Mirão. Arquiteto, depois de uma longa jornada, né? Depois de ter sido servente de pedreiro, né? O título pode ser de servente de pedreiro. Sim, arquiteto, né? Mais ou menos por aí. Pois é. Joel, você nasceu aonde e até que tempo ficou no interior? Eu sou da geração de anos 70, da Copa de 70. Início de 70, na linha Ávila, capital do Gramado. E segundo o Julinho Cabetião, né, ele nasceu lá também, um amigo meu, que também é. O Julinho, inclusive, jogou no Fluminense, jogou o campeonato varziano lá. Exatamente, o Julinho, uma fera. E me diz uma coisa, nasceu no ano que o Brasil ficou tricampeão, 1970. E filho de... Érico Nelson Oberherr. É uma lenda. A lenda? A lenda viva. Aquele que ouve Roberto Carlos a todo volume em churrascaria. Exatamente. E o nome da mãe? Verônica Augstein. Quantos irmãos? Eu tenho um irmão e uma irmã. Conta para nós como é que era a linha Ávila em 1970. Olha... Ou nos anos 70, porque... Anos 70. O que eu lembro da linha Ávila, a lembrança boa da linha Ávila, é quando a gente ouvia o ronco e o barulho da patrola. Porque a gente morava dentro de um vale, e aí a gente escutava a patrola de longe, descendo o morro. Aquilo era uma alegria, né? Porque para gurizada enxergar uma patrola, né? Porque aquilo era uma coisa fantástica, moderna. E a gente morava bem perto da estrada, era a estrada de chão, né, na época. E aí os carros, a gente conhecia todo mundo que passava, né? Porque quando passava um carro era quase um evento, né? Na realidade, eu nasci no Hospital Santa Terezinha, que não existe mais, aqui na esquina, né? Da Eusébio Balzarete com Borges Medeiro, né, na época. E morei na parte de cá da linha Ávila com os meus avós maternos, até os 6 meses, e depois meus pais se mudaram para o outro lado da linha Ávila, onde era a residência dos meus avós paternos, o Afonso Oberherr. O Afonso Oberherr é o filho mais velho do Francisco Oberherr, que inclusive tem uma homenagem ali na Praça das Etnias. Tem o salão aquele de multifeiras, né? E que tem um vitral na sacristia da Igreja Católica, aí com o nome dele. Fez uma doação
Ele fez uma doação do vitral. O nome dele está ali na Igreja Católica. E a esposa dele, a Ana Tille, ela, na época, muito solidária, doou também bastante, foi muito generosa com as irmãs quando foi construído o hospital. Que, na realidade, a história não sabe muito disso, né? Mas meu pai, que é uma lenda viva, né? Ele é um documento vivo, né? Por isso que esse programa busca resgatar, porque a história do hospital tem vários capítulos, não é um capítulo apenas. A Ana foi o seguinte, ela, na realidade, meu bisavô, Francisco, e a Ana, eu não sei, deve ter sido em anos 50, início de 50, ou 47, 48, eles se separaram, foi um divórcio. Na época não era comum, era um dos únicos divórcios. Não era nem divórcio, até pouco tempo atrás era desquite. Era desquite na época. E ela, na realidade, ficou com os bens do interior, as propriedades, que tinha várias propriedades na linha Ávila e na linha Aripe, e ela ficou com o dinheiro que eles tinham. E o dinheiro ela emprestou para as irmãs. Só que um ano depois ela pediu autorização aos filhos para ela perdoar a dívida na época. Então, na realidade, ela doou o dinheiro que ela tinha, né? Para o hospital Arcanjo São Miguel. Exatamente. A primeira parte que foi construída, quando foi construído o início dele, a grande parte foi ela que pagou na época, né? Doou para as irmãs. Essa é a história do Francisco. E o Francisco viveu uma vida de bom vivão, depois solteiro, em Gramado, né? E depois, na finaleira da vida dele, quem cuidou dele foi meu avô, na finaleira. Então, até a sua morte na linha Ávila. E o que fazia a tua família na linha Ávila? Eram produtores rurais? Sim. E o que produziam? Pela ironia do destino, eu que sou muito contra o tabagismo, nós plantávamos fumo. Nós éramos fumicultores. Minha família, né? E eu, desde os 7 anos, eu participava no cultivo, na colheita. Tem todo um processo, né? Que é árduo, que eu não desejo para ninguém. E na época era muito arcaico, porque não existia maquinário. E a roça aqui no interior de Gramado é muito íngreme e tem muita pedra. Então não é tão simples assim arar o solo, né? Nem teria como ser com um mecanismo, né? Não existia e também não teria como, né? Ser com mecanismo. É interessante porque hoje você falar que havia cultura de fumo em Gramado, o pessoal não imagina. Eu me lembro que tinha o Oscar, da Alta Oscar Schirold, que ele era o representante da Souza Cruz, eu acho, aqui para cuidar dos fumicultores de Gramado. Exatamente, foi o seu Oscar. Me lembro desde a infância do seu Oscar, vindo fazer o pedido. Todo ano era feito Oscar Schirold. Exatamente, ali da Alta Oscar, pai dos guri ali. Eu me lembro muito bem dele. Ele era novo ainda. E quem buscava depois o fumo, o fardo do fumo, o caminhão, era o seu Dionísio Ferrari, que também é uma história, né? Uma lenda, né? Pai do Vicente. Lá da Linha Bonita. Lá da Linha Bonita. Ele era o encarregado da Souza Cruz, contratado da Souza Cruz, terceirizado, que fazia ele fazia toda a parte de transporte, né? Recolhimento, e essa parte logística era com ele. Caminhão amarelo. E você ficou na linha Ávila até que ano? Trabalhando lá? Estudava onde? Bom, estudei na escola Matias de Albuquerque, na linha Ávila até a 4ª série. Só existia a 4ª série no interior de Gramado, né? E aí eu fui estudar 1 ano na linha Aripe. E fiquei morando com 12 anos de idade na casa do meu tio Ingo Oberher, que também é um músico. Locutor da Festa da Colônia, e o grupo de dança Misbach. Depois eu até vou comentar uma história vivida que eu proporcionei a ele, né, antes
do falecimento, né? 5 anos antes, 6 anos antes, foi uma parte importante da vida dele, que ele sempre contava, que eu tinha proporcionado a ele, né? E aí foi morar com o tio na linha Araripe. Aí eu estudei lá, fiz a 5ª série e depois voltei para trabalhar na roça. Que na época as pessoas não é que passavam grandes necessidades, mas eram simples, humildes, a gente era uma família humilde, né? Então o trabalho braçal era necessário. Os filhos, principalmente dentro de uma família, era uma necessidade de trabalhar, né? Tanto que meu irmão também não pôde estudar, né? Toda a minha geração não estudou. Até a 4ª série, era estudo completo, era a 4ª série na época do primário, do fundamental. Então, essa geração dos anos 70, início de 80, né? Que coisa, né? Pois é. A linha Ávila tão pertinho daqui, Exatamente. Hoje a gente vai... Se hoje eu contar isso para minha filha, né, ela não vai aceitar, não vai acreditar que numa geração, por exemplo, né, tá certo que eu tenho filhas de praticamente 2 gerações, porque eu tenho uma filha formada em médica e tenho uma filha de 1 ano e meio, né, e uma de 7 anos, a Catarina, né. Então, a diferença é muito grande, né. Vai falar que o pai trabalhava na roça, não vou entender, né? Porque hoje assim, o agricultor que fica no interior está mais voltado para a agroindústria do que para aquela época de uma cultura só, né? Mas assim, o ser humano passa por essas transformações, né? Que muitas vezes... a dor ajuda, muitas vezes, né? Porque a visão do meu pai, principalmente, era que a Souza Cruz era uma necessidade vital para a economia e para a sobrevivência na época. Pós esse período, teve uma decadência esse cultivo a partir do ano 85, dali para diante teve uma decadência acentuada no município de Gramado e no entorno também. Eu acho que quando surgiram máquinas agrícolas para a tal colheita, principalmente do fumo, né, em alguns locais, Vale do Taquari, naquela região, perto de Santa Cruz. Precisava de área plana, o que não teria tinha que ser área aqui. plana, né? Então, na realidade, a decadência foi muito rápida, né? De existência de famílias, porque no interior, até hoje, tem várias estufas ainda, né? Estufas de fumo. Nós tínhamos 2, né? A maioria das famílias tinha uma, nós tínhamos 2 estufas que é para secar o fumo, né? E quando a construção civil entrou na tua vida? Eu tinha 17, 16 anos de idade e eu vi que aquilo não era futuro, né? Como eu já tinha iniciado a decadência, né? Que não era futuro. E aí, através de um tio meu que trabalhava em obra, em Gramado, tinha uma mini empresa e o sócio dele era o Irani Frank, na época, ali da linha Araripe. Fez boa parte da história de Gramado e do início o Irani participou bastante, que ele era funcionário na época do Oswaldo Roloff, que é o pai do César, né? Que também tem uma participação importante na construção da cidade, construiu o Serra Azul na época, né? E ele fez bastante obra do Schlipper na época, o Oswaldo Roloff. Grande figura, construtor de primeira linha. Sim. Então eu sou descendente dessas vertentes aí, do antigo Grins, que na realidade foi o pai da construção, o Afonso Grins, da Araripe, que foi que iniciou esse ciclo, que depois veio a geração do Oswaldo Roloff, e eu sou descendente dessa geração do Irani Frank, que é descendente do Oswaldo Roloff. E era um trabalho pesado? Não, mas era prazeroso, porque a gente era acostumado com esse trabalho. Então, para quem trabalhava na roça, a obra era fichinha. Era tranquilo? A única coisa assim, ó, eu
eu saía de manhã, no escuro, no inverno principalmente já era escuro, e chegava para pegar a condução, vinha a pé, né? 3 quilômetros, e ali onde é que é o Snowland hoje, e ali passava a Kombi na época. Não faltei um dia de trabalho durante 10 anos de empresa, eu só tive uma carteira assinada. Então eu usei esse trabalho aí com o Ernie Frank praticamente como se fosse uma faculdade, né? Então, na época era muito por cultura, em obra, todo mundo fazia de tudo. Era azulejista, era marceneiro, era carpinteiro, era pedreiro, era ferreiro. Hoje eu tenho tudo separado, né? Hoje tem que separar por turma, por clã, praticamente, né? E na época eu fazia tudo. Eu aprendi a fazer tudo, né? E aí, quando começou a carreira como empreendedor, daí montou a CNPJ? Em 96, 10 anos depois. De 86 a 96. E aí começou a fazer casa ou já foi direto para fazer prédio? Na realidade, assim, é uma pessoa que teve bastante importância na minha vida, 2 pessoas. Uma foi a Neuza Silveira e o José Silveira também, que é o cunhado da Neuza. José Carlos Silveira. José Carlos Silveira. O Silveirinha, o famoso Silveirinha. Que ele, na época, nós estávamos o CUR estava com uma expansão enorme na época, né? E precisava de fazer obras e reformas contínuas, né? Então foi ali que eu iniciei meu trajeto. E o Joaquim... Já começou grandão, então. Joaquim e a Soraya no Belo do Valé também, na época, logo em seguida, né? Também trabalhava para a Nona Soraya também. E em seguida, em 99, eu conheci uma pessoa me conheceu, chegou a mim através do CUR, que foi o Dirceu Esperotto. E aí iniciou um novo ciclo na minha vida, que é fazer uma obra um pouco diferente, né? Aprendi com ele, né? Junto a ele, e percebi que a questão de uso de materiais de demolição, de materiais nobres, né? Essa é uma característica do teu trabalho, usar material de demolição, e aí teve depois muita gente que veio atrás, né? Exatamente. Mas eu me lembro de tijolos antigos sendo utilizados em ambientes modernos, dando um certo equilíbrio. Sim, aí foi em 99 e aí eu iniciei a construção do La Hacienda, da estalagem La Hacienda, na Serra Grande, com o Dirceu Esperotto. Aquilo é maravilhoso. Além de tudo, ele foi meu amigo, né, por um certo período. Depois ele teve o falecimento trágico dele, né? Nós até tínhamos iniciado uma situação, uma obra, um restaurante aqui no Parque Hotel, que hoje é o Quintanilha, né? Mas na época ia ser com uma parceria com o Dado Beer. Seria eu e o Dirceu e o Dado, né? Depois ele veio a falecer um mês antes da inauguração e depois não foi dado prosseguimento na história, né? E depois eu, assim, ó, eu usei aquele ensinamento que eu tive desse gosto que é o material antigo, demolição e eu continuei algumas obras, né? Fiz o Lá em Casa em Canela, depois eu também construí a Casa Vilfredo. Aí deslanchou, né? Porque fiz vários ambientes na cidade aí que realmente tem um trabalho muito, muito diferenciado e aí resolveu depois de um certo tempo depois eu volto. Não, teve que voltar um pedaço de novo, né? Porque nós fomos muito para frente, né? Então vamos retornar. Estudou até que ano daí ali na linha Araripe? Com 13 anos, com 12 anos, eu parei com 12 anos na 5ª série, né? Depois eu voltei a estudar aqui no colégio da Floresta. Já trabalhando na construção? Já com a minha empresa, na época. Não, foi aí em ano 2000...
ano 2001, eu voltei para a sala de aula. E o que ficou, qual é a lembrança, além do trator, né, que é A patrola? da patrola, né? Da patrola, não trator. Qual é a lembrança da linha Ávila? Linha Ávila alta ou baixa? Aquilo sempre é uma confusão, né? Porque na realidade o que é alto é baixo e o que é baixo é alto. Eu não, até hoje não entendi. Sim, porque na realidade assim, ó, onde é que nós morava era praticamente a mais baixa, mas é considerada alta, né? Que é a descida ali pela... Antigamente era na descida da Rádio Excelsior. Certo. Agora já não é mais referência à Rádio Excelsior. Então, ali pelo loteamento Vale das Colinas, né? Então, hoje desce ali, seria o mais perto, né? Onde é que nós morávamos? Na parte de baixo, na beira de um rio. Muito perto. Então, a lembrança é as lavouras, assim, a roça, uma coisa inacreditável. Hoje eu passo ali, tu não enxerga mais, é praticamente tudo mato, onde é que nós tínhamos roça, né? É tudo mato, praticamente. E o que era diversão naquela época? Ah, Em sábado e domingo? bicicleta, quando se tinha, né? Eu ganhei minha bicicleta com 12 anos de idade, né, do meu pai. A única coisa que eu ganhei do meu pai foi a educação e a bicicleta. Eu ganhei uma monareta quando eu tinha 9 anos. Foi o maior presente de Natal que eu recebi na minha vida. Eu nunca esqueci daquele Natal. Meu irmão ganhou a monareta e eu ganhei uma barra circular da Monarch. Opa! Eu era um pouquinho mais velho, um ano mais velho que meu irmão. Então eu já queria uma grande, não queria uma monareta, né? Ele quis uma monareta que era menor na época, tinha 11 anos. E aí eu sempre tive um espírito empreendedor. Em muitas épocas, eu comprava morango e figo e revendia na beira da faixa. Ah, sim. Tanto que com 16 anos de idade... A faixa, vamos deixar esclarecido que é RS 235 na linha Araripe. Exatamente, ali no Carazal. E tanto que... E dava um bom dinheiro. E durante a semana eu trabalhava com meu pai, eu comecei a fazer isso com 13 anos, né? 13 aos 16, até eu começar ser funcionário em obra, né? Trabalhar em obra. E tanto que eu comprei na época a moda era uma moto, né? Com 16 anos de idade, toda gurizada tinha moto. Não tinha carteira, porque carteira é só com 18, né? Mas isso era um detalhe. Com 16 anos eu comprei uma moto. À vista, na época. Só o dinheiro economizado do figo e Exatamente, da construção. Só do domingo. Não, construção ainda não. Ainda não. Era só do dinheiro que tinha sobrado, que eu colocava na poupança. Era Caixa Econômica Estadual. Na época. Hoje não existe mais, né? Era ali na Garibaldi. Embaixo ali do hotel ali. Do hotel do Petit Casa da Montanha. Isso aí. Exatamente. Mas eram os momentos bons. E aí veio... Pouca responsabilidade em relação a cuidado, em relação a... com 16 anos de idade, não usava capacete, então isso era uma coisa que era normal na época. Então hoje é inconcebível voltar e achar que poderia repetir, né? Então... E onde é que estavam as namoradas nessa época aí? A gente ia nos bailes, mas namorada mesmo depois dos 18, era proibido antes. Uhum. Mas tinha os bailes assim, você já baile ia... em Ávila, hoje o salão não existe mais, né? Em Ávila, em Araripe. Depois teve o salão Schmidt na Pinhal Alto, né? Era o point do momento. Era the best? Era o the best, já. Chegasse a ir no salão Schmidt? No Pinhal Alto, a única vez que eu fui no Pinhal Alto, eu era editor de turismo do NH e eu fui jurado de um concurso de beleza lá. Foi a única vez que eu tinha 20 e poucos anos. Isso. E nós não comentamos, nós somos parentes, né?
Parente. Através de. Eu acho que é do meu pai que sabe. Na realidade, é por duas vertentes. Não, né? é duas vertentes. É Do pelo Henke. Schumann, que é meu bisavô, Valentim Schumann, meu bisavô. Os Arendt. E tem também a minha bisavó, era Júlia Henke, Sim. casou com o Valentim. E também o meu bisavô, o outro bisavô por parte de mãe era o Daniel José Arendt, que é nome de rua, Sim. e a dona Ela Arendt, que era Václavik de casa. A Então, minha bisavó era Ida Arendt. Acho que era irmã do Daniel. Era irmã. A minha bisavó era Ela ficou cega, ou era cega. Não, a Ida não. Quem era cega, acho que era irmã dela que morava no Carrá. Ah, tá. Tinha uma cega. Minha mãe falava muito. A Ida não. É. E aí, Ou seja, tu tem alemão por tudo que é lado. exatamente. Mas assim, ó, falando na questão da etnia, todo mundo é um pouco parente, né? Quando se trata principalmente entre italiano e alemães, né? Todos são um pouco parentes, né? Porque eu fui em 2011, eu fui na cidade onde veio o meu tataravô, que hoje é República Tcheca, na cidade de Turnau, fica a 70 quilômetros de Praga. Aí foi o lugar mais certo para conhecer os sobrenomes e as suas raízes é no cemitério, né? Vai no cemitério e olha os túmulos. Aí tu consegue ler os sobrenomes, né? Então, na realidade... Eu vou muito a cemitério quando eu viajo. Porque praticamente, eu acho, assim, eu não tenho o número exato, mas 80% dos alemães que vieram naquela época, vieram da região da Boêmia. Então, na verdade, hoje é República Tcheca, mas na época eu tenho todo o passo a passo da documentação do meu tataravô, certidão de nascimento, casamento, óbito, tudo é Alemanha, porém, hoje é República Tcheca. Tu sempre teve assim, uma coisa de adquirir conhecimento, né? Então, curioso, sempre prestou muita atenção no que o pessoal falava. Eu te conheço há mais de uns 25 anos, acredito. Né? Então, sempre teve essa curiosidade em busca do conhecimento. E aí começou a prosperar como incorporador e resolveu fazer faculdade. Depois de, não vou dizer de velho, porque tu ainda é jovem, mas depois de uma certa idade. Te formou com quantos anos? Me formei com 45. E estudou 9 anos, não? 9 anos. Ia de carro sempre. Diariamente. E onde é que foi a tua faculdade? 2 anos em Canoas, na Ubra, e os outros 7 na Fevale, em Novo Hamburgo. Depois de uma jornada inteira de trabalho, pegava o carro e ia lá. Passava por Santo Medeiros e voltava por Taquara. Fazia o círculo. Tá, mas teve uma lacuna ali porque tu tinha estudado até a 5ª série, eu acho. Como é que, Sim. Como é que preencheu? Aí, aos 30 e poucos anos, eu voltei e terminei o primeiro grau e o segundo grau ali na Ramos Pacheco? Ramos Pacheco. Ali. A Vera Green foi minha professora de história. Que todo mundo conhece, todo mundo conheceu a Vera Green em Gramado. Sim. É polo de educação hoje. Sim. Ali no CAIC, né? O Polo de Educação Vera Green, da Universidade Aberta do Brasil, leva o nome dela. Exatamente. Que maravilha! Foram um bom período, né? E depois eu fiz o vestibular e já emendei, né, a faculdade, para não me acomodar, né? Mas por um hobby e por uma... não vou falar uma necessidade, mas sim para participar, talvez, da reunião e ser respeitado como tal, né? Muitas vezes, assim, o pedreiro, o construtor, o incorporador, muitas vezes não tem essa representatividade. Exatamente, não está habilitado. Eu quis a habilitação. Não basta ser um bom motorista se não tem a carta. Então, eu enxergava dessa forma.
Então, por muita insistência e foi árdua essa passagem, esses 9 anos, né, da minha vida, mas tudo valeu a pena, faria de novo. Que bom Passa rápido, né? que bom que outras pessoas seguissem o teu exemplo, porque aqui em Gramado e região tem muita gente que se diz jornalista e que não fez faculdade. Pois é. Então, jornalista tem que ter diploma, tem que fazer faculdade, como eu fiz. Exatamente. E eu, na realidade, assim, eu nem me denomino muito arquiteto. Construtor em algumas coisas eu falo, na realidade. Mas essa história é fantástica. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista contigo aqui na Gramado TV e eu botei o título de servente de pedreiro a arquiteto, viralizou, né? Todo mundo querendo, porque eu acho que o Brasil precisa de exemplos, né? Uhum. Tu tem uma falta de liderança, uma carência de liderança hoje, é um fenômeno mundial. Ontem eu falava com o presidente da Sicredi Pioneira, ele está fazendo agora, criando um curso para lideranças nas comunidades, né? Então, falta lideranças, não só no Brasil, é mundial, e eu acho que faltam bons exemplos de vez em quando, né? E esse teu caso aí, para mim, é emblemático. Servente, pedreiro, arquiteto. Muito bem. Né? Embora hoje seja um empresário bem-sucedido, com várias obras, empreendimentos, participação em empreendimentos, né? Mas nunca deixou de ser construtor. E o meu hobby, hoje, meu maior hobby é viajar para a Europa. Esse é meu hobby. Conta aí para o nosso público. Ele, em determinado momento, ele me disse assim: eu gosto muito de ir para a Europa e eu vou levar os meus melhores funcionários para lá. Quando aconteceu? Eu tinha prometido, quando a gente começou a minha casa, onde é que eu resido hoje, né? A gente começou a fazer a casa praticamente nas horas vagas, sábados, feriados. E eu tinha prometido para eles, né, que assim que terminasse a casa, eu ia levar eles para a Europa. Aí, que seria em torno de 2018, né? Isso foi, o início da obra foi em 2013. Em 2018 eu cumpri minha promessa, não estava pronta a casa ainda, né? Estava na finaleira, Quantos mas foram? eu mais 8. E já prometi outra para 26, né? Então vou levar de novo, porque é muito prazeroso. São umas lembranças que eu carrego. Eu ia voltar da história do meu tio, né? O Ingo, que todo mundo conheceu, o professor Ingo, Henrique Oberher, faleceu em 2017. Ele representava, ele tinha um grupo de dança com o nome de uma cidade da Alemanha, Miesbach, que ele sempre, quando se apresentava em eventos em Gramado, ele sempre explicava por qual motivo o nome, né, dele. Uma homenagem, uma cidade da Alemanha. Daí eu dizia para o Ingo, mas tu narra uma cidade, tu apresenta uma cidade, tu nunca foste lá, tu nunca conheceu. Assim, não, mas isso aí era um mundo distante, né, porque ela é uma outra geração. Naquela geração do meu tio Ingo, poucas pessoas viajaram para a Europa, né? Então, só ouvia falar, né? Sabia que existia, né? E aí, em 2011, eu consegui convencer ele de ir. Mas não foi fácil, foi uma tarefa complicada, porque não é simplesmente decidir ir para a Europa. Aí tu tem que convencer ele a fazer um passaporte, né? Tem que ir para Caxias, fazer entrevista, tem que conseguir um passaporte, né? Até estar habilitado para poder ir para a Europa, né? E aí eu aproveitei, levei meu pai também, e um outro tio dos morangos da linha Ávila, que hoje que é irmão da minha mãe, que planta morango, lá o César Augstein, também para a Europa. E na época foi minha filha junto também, a Bárbara, que hoje é adulta. Ela era adolescente na época e também foi. E aí a gente foi nessa cidade onde levei meu pai e meu tio na cidade lá da República Tcheca e também levei na cidade de Miesbach. Chegamos em Miesbach numa quarta-feira, perto do meio-dia, e aí almoçamos na praça de uma cidadezinha, fica a uns 60 quilômetros de Munique,
E almoçamos, e aí eu fui perguntar, e a prefeitura, que em alemão é Rathaus. Rathaus. É. A prefeitura abre, que hora abre a prefeitura de tarde? A gente queria falar com o prefeito. Não, mas aqui é quarta de tarde, fecha, é que nem se fosse um sábado. Só fica aberta até quarta de meio-dia, né? No interior da Alemanha, dependendo do tamanho da cidade, ou a cultura local, fecha quarta de meio-dia. Os órgãos públicos, né? Pô, aí ele ficou abalado, né? Como assim? Não vou conseguir falar com ele. Tinha levado um livro de Gramado com ele, na capa, não sei, toda a história, jornal de Gramado, né? Tudo para lá, para mostrar para o prefeito, né? Seguimos viagem, porque eu tinha um roteiro montado, né? Não podia ficar esperando para um dia, para quinta, né? Na quinta já tinha um outro local para estar, né? E no penúltimo dia da viagem, depois de ter feito todo o contorno pela Áustria, Salzburg, várias cidades, República Tcheca, voltando, entramos na Alemanha de novo, né? Ficamos nas cidadezinhas históricas, que eu já fui várias vezes, Rottenburg, Obtentauber, por exemplo, né? E aí eu pensei, vou fazer uma surpresa, era numa quinta-feira, nosso embarque era sexta de noite. Sexta de noite, era uma quinta-feira. Eu saí de Rottenburg, Obtentauber, nós ia dormir em Munique. Cheguei em Munique, eu não parei, né? Eu estava dirigindo, né? Eu não parei e segui reto. Todo mundo estranhou, mas como é que tu não tá entrando em Munique, né? Não sei, né? Fui lá numa cidade vizinha de Miesbach, eu já tinha reservado um hotel. E dia seguinte, de manhã, eu e o Ingo fomos pra cidade, né? Chegamos lá, fiquei sabendo que era uma prefeita, né? E aí o secretário atendeu nós e logo disse, né, ela tá numa reuniãozinha, né? Daqui meia hora ela atende vocês. E aí, como foi? Meia hora depois chamou nós, mas ela ficou muito espantada positivamente, mas nunca esperava que no Brasil teria alguém que tivesse homenageando uma cidade que ela é prefeita, né, lá, ela deu um livro na época para ele, e para ele foi o ápice da carreira, o ápice de tudo que pudesse ter acontecido na vida dele de bom, né, foi aquele momento. Merecido, porque ele era um cara que preservou a cultura alemã aqui em Gramado. Me cobrava muito sobre isso. E como é que tu vê isso hoje na arquitetura de Gramado? Porque teve lá o Schlieper nos anos 70, 80, que implantou uma linha bávara, né? Que muita gente contesta e tal. Tu não acha que está perdendo um pouco em Gramado espaço arquitetura alemã? Sim. Tudo são momentos e tendências, né? Na realidade, quem comanda é o mercado. O que talvez na época hoje sirva como um monumento, alguma coisa histórica, tipo a casa alemã que tem na Praça das Etnias, foi eu que construí ela, né? Trouxe ela do interior e reconstruí ela com um formato um pouco diferente, né? A italiana também, né? Mas na questão do mercado, assim, ele não, no momento, ele segue uma tendência. Então, muitas vezes, a arquitetura é isso. Tu tem que é que nem roupa, calçado, ela segue uma tendência. Então, em qualquer cidade na Europa, inclusive dentro de Munique, né, tem prédios moderníssimos, né, para contrapor. Porque se for tudo de uma maneira, né, muitas vezes a gente não dá tanto devido valor, né? Então lá tem a parte que é histórica, né, e o entorno, a própria Paris, né, que tem a parte lá que é o La Défense, que tem aquela parte moderna lá, que fizeram o arco La Défense, que poucas pessoas sabem que existe, né? Uhum. Foi feito na virada do milênio, né? Que mirada, inclusive, tudo tem um porquê, né? Ela tá mirada exatamente o eixo dela para a Torre Eiffel, né? Mas da Torre Eiffel praticamente não dá para enxergar ela. Quem sabe enxerga, porque ela tem... Tu chega perto dela, tu dá uns 20, 30 metros de altura, ela tem 120 metros de altura, né? Aquele arco moderno, nada a ver com o Arco do Triunfo, arquitetura, né? Porém, é um monumento do momento.
Então, E nessas viagens aí, tu também trouxe muitas ideias para cá. Eu me lembro que esse negócio do Pinheiro Vela aí na Borges é coisa tua. sim, foi em 2015, né, que eu vi necessidade que talvez teria que ter um pouco o espírito, apesar dele ser assim, ó, ele lembra muito a Itália, né, Toscana. a Toscana, né, mas na Alemanha também tem, principalmente do lado de igrejas. Dá para perceber que do lado de uma igreja no interior da Alemanha tem o Pinheiro Vela. E ele acho que é característica de alguns locais da parte do Vêneto. Porque se tu olhar na parte nativa do Vêneto, tem cipreste e vela, na mata. Não precisa, não necessariamente ir na rua ou no jardim, né? Ele chega a ser nativo em algumas regiões da Itália. Tem alguma coisa que tu ainda não conseguiu realizar em Gramado? Trazer alguma coisa nessa área de arquitetura diferente para fazer? Olha, a gente tem Algum sonho? Pode falar em sonho. Não, a gente tem um campo vasto, assim, de uma oportunidade, principalmente no interior de Gramado. Porque o interior de Gramado, como é separado por linhas, nós poderíamos, assim, a linha Ávila, por exemplo, linha Bonita, ou linha Nova, linha Carrá, nós poderíamos ter esses trajetos todos ladeados com um tipo de árvore, por exemplo. Imagina se a linha Ávila toda fosse com ipê amarelo ou roxo, tanto faz, né? Todo o trajeto. Que é simples, não é, mas assim, ó, é simples, mas tem que ter a colaboração do local. Não basta o poder público implantar, fazer e Tem que fazer em conjunto. Tem que fazer em conjunto. Eu tive uma experiência na Piratini, eu morei por 20 anos na Piratini. Minha rua não tinha árvores. Eu plantei todas as árvores, só que existem 25% das árvores hoje do que eu plantei. O resto foi depredado, foi tirado. As pessoas acham que faz sombra, não sei o quê. Na minha frente eu não quero, é bonito para o vizinho, não é bonito para mim, né? Então, isso eu vi que não... A aceitação é complicado. Se não tiver a participação, talvez cultural, do colégio, das crianças. O correto seria o seguinte, implantar isso no colégio. Cada criança planta sua árvore na frente de casa com seu nome. Duvido que não vá cuidar, né? Claro. Sabe? Não pode deixar depredar uma árvore que tem um nome, né? Eu tenho uma árvore da Catarina na minha casa, uma cerejeira, né? Que foi inclusive plantada em cima da placenta dela, né? Que uma cerejeira nativa que está florindo, está com 6, 7... A Catarina fez 8 agora. A árvore está gigante. E geralmente uma cerejeira nativa demora muitos anos para dar frutos. Ela começou a dar fruto com 3 anos de idade, né? Cerejeira. O nosso programa, a conversa tá boa, o programa tá chegando ao fim aqui. Tem que fazer outro daí para emendar aí. Vamos ter que fazer um outro aqui. E eu te perguntaria o seguinte, da Gramado antiga, da tua infância, do teu tempo de jovem, o que tu tem mais saudade, que tu acha que falta hoje em Gramado? Olha, eu na realidade, na minha infância, eu não tive convívio com a cidade de Gramado, muito pouco. Ficava Gramado e Linha Ávila. Linha Ávila. É até estranho, porque a gente lembra muito Gramado como o dia que tu ia pro dentista e pro médico. Então, na realidade, assim, ó, da infância a gente não tem uma lembrança assim tão boa, assim, vamos dizer assim. Porque era só naqueles momentos que a criança, inclusive, tinha medo, né? Uhum. E no médico, no dentista, era a pior coisa que tinha, né? Então era melhor ficar em casa, né, no caso. Mas as mudanças foram muito grandes, né? Mas é uma questão de... Porque nós passamos por várias fases, né? Nós tínhamos a fase que nós éramos... nós tínhamos uma fábrica nós dependíamos de uma fábrica de calçado. Ortopé, né? Nós era praticamente um bairro operário, né? Por um certo ciclo, né? Então, a decadência dela, ela foi muito importante por um grande período, né?
Mas a decadência, pós isso, veio muitas coisas boas também, né? Que a gente começou a procurar outras alternativas, né? Para a cidade. E com isso veio a evolução automática, né? Nós não somos um povo pujante, né? Outro dia eu falando com o Jorge Teobaldo Gentzmann, ele me disse, já faz muito tempo que ele me falou isso, que o tempo que ele trabalhava na Ortopé, daí final de semana ele ia atender turista, trabalho de Cicerone. Uhum. Ele disse que daí começou a ver que ele ganhava mais no final de semana do que o salário de funcionário, né? Isso já era um sinal, né? Era um sinal. Já era um sinal que o turismo é uma coisa muito forte, né? Muito importante e muito forte, né? Maravilha, Joel. Um prazer falar contigo. Tenho orgulho de ser teu amigo e admiro muito a tua força de vontade, o teu bom gosto como profissional, né? E claro, o teu caráter, tudo que tu construiu foi em cima de coisas fortes, né? Então, te agradeço muito por participar do programa aqui. Eu que sou o interino aqui, porque o titular está aqui, ó, Luia Barbakov, que no momento está em campanha política. Muito bem. O Histórias de Gramado, ele tem o patrocínio, o oferecimento importante da Golden Lagueto, que tem os melhores resorts em Gramado e também já projetando alguma coisa aqui para a Serra Gaúcha. E a gente sempre gosta de lembrar as empresas que valorizam a história de Gramado. Então, a Golden Lagueto valoriza essa história, prestigiando este programa aqui, que já está indo para o 3º ano, sob comando do Luia, e agora interinamente eu estou aqui. Voltamos quinta que vem, aqui, é claro, pela Gramado TV. Até lá! Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.